Pessoal, quero vos contar uma história que aconteceu comigo em 2006, na Escola Primária Completa Josina Machel, em Tondo. Eu estava na quarta classe, aos meus 11 anos de idade, estudava com a minha irmã mais velha, na mesma turma, e a minha outra irmã, a mais velha de todos, só que numa outra turma, estão a perceber? Ou seja, éramos três na mesma classe, eu e a minha irmã, na mesma turma, e a mais velha numa outra turma. Acontece que naquela época nós saímos de casa muitas das vezes sem algum lanche, sem algum dinheiro, né, para podermos comprar alguma coisa na escola, para assim podermos comer, porque era de costume que as pessoas levassem seus lanches, para quem tinha condições nem preparava lanche, dava às crianças para irem comer à escola. Alguns davam dinheiro mesmo para poderem comprar algumas coisas que vendiam aí no pátio da escola mesmo. Bom, só que num determinado dia, exatamente nesse dia que eu quero vos contar, acontece que o professor que dava aula naquela turma, que era minha no caso, e juntamente com a minha irmã, meio que acabou juntando as turmas, pegou a turma da minha outra irmã e nos colocou lá, ou seja, ficamos nós, os três irmãos, numa turma só. Só que no intervalo maior, como de costume, né, para quem não tinha condições, a gente saía da nossa turma ou da nossa sala para assim poder aproximar aquelas pessoas que tinham condições, que levavam às vezes moedas, às vezes levavam seus lanches para poderem comer durante o período de intervalo maior. E nesse dia, quando o sino do intervalo maior ou a sirene do intervalo maior soou, eu saí em direção àquela região do pátio da escola mesmo, que as pessoas vendiam os lanches, essas coisas, bolinhos e tudo mais. Só que eu de longe assim eu vi que o pessoal estava todo aglomerado num determinado ponto aí, né? Eu tentei me aproximar, eu todo curioso e tudo mais, só que na medida em que eu fui me aproximando, eu fui ver as outras pessoas também se aproximando daquela região, aquele ponto. Só que quando eu fui me aproximando cada vez mais, eu fui ver que eram bolinhos que estavam no chão. Ou seja, alguém havia derrubado aqueles bolinhos que estavam sendo vendidos aí. Só que eu todo esfomeado e tudo mais, eu também corri de modo a poder apanhar aqueles bolinhos. Só que eu não queria aqueles bolinhos que estavam tipo bem misturados já com a areia, eu tentei pegar os melhores, estavam bem em cima, estás a perceber? Só que na medida em que eu fui apanhando, eu fui já... Se você quer saber a parte 2 dessa história, então curta e comente. E também se você quer saber o porquê de eu e as minhas duas irmãs estavam na mesma classe, sendo que havia uma diferença de idade, então é um assunto para um outro vídeo, mas antes eu quero que tu curta e comente neste vídeo se você gostou ou se quer ainda saber a continuidade dessa história. É nóis.